Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Você continua acompanhando aqui conosco, meu caro ouvinte, na Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir, com as legítimas ondas da fraternidade, sempre buscando o entendimento do Evangelho de Jesus para preencher as nossas vidas, para dar sentido e luz ao nosso entendimento, nos fortalecer diante das adversidades, proporcionar equilíbrio emocional e realizarmos a nossa trajetória como encarnados temporariamente na Terra, atingindo o objetivo do sucesso dessa encarnação. E para nos ajudar, nós estamos utilizando a obra de Pedro de Camargo. Você já sabe, é o livro Nas Pegadas do Mestre e é a editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo intitulado A Samaritana. E Pedro de Camargo inicia o capítulo sacando uma passagem do Evangelho. Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu antes lhe terias pedido, e ele te haveria dado água viva. Que água viva é essa, meu caro ouvinte, que Jesus oferece à mulher samaritana quando vai ao poço de Jacó para retirar água? Quem é essa mulher? Qual o problema dela? Por que Jesus caminhou tanto tempo e, através da oportunidade de vivenciar junto aos seus discípulos, ao invés de entrar na cidade, pois todos estavam com fome, ele parou também no poço para aguardar, porque sabia que aquela mulher viria. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 4. Vamos iniciar pelo versículo 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria, é o nome da cidade. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Considerando a atualidade do horário do nosso calendário e a nossa contagem de tempo, meu caro ouvinte, a hora sexta é quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte
para a vida eterna? Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou, eu que falo contigo. João capítulo 4, versículos 3 a 26. Então vemos aqui, meu caro ouvinte, que Pedro de Camargo destacou esse trecho inicialmente, referindo-se à água viva. E a mulher samaritana julgou que essa água seria também a água do poço, ou que ele tivesse outra água que ajudasse ela, porque estava cansada de retirá-la sempre do poço e sempre naquele horário. Então ela se anima achando que não necessitaria mais pegar daquela água. Mas Jesus se refere a uma conquista espiritual, a um amadurecimento, sorvendo da divindade a substância divina e tornando o alimento mental das nossas vidas, para então estabelecer o equilíbrio emocional, o despertar da luz, do discernimento, do bom uso do livre-arbítrio, e seguir Jesus nesses ensinamentos para nos libertarmos de todo o mal. Então, essa água viva é uma fonte da qual Jesus se refere, que vem do amor de Deus. E para provar que ele era profeta, refere-se ao tal marido que, na verdade, é um companheiro com a qual ela está vinculada, mas que não está ainda esposada judicialmente, legalmente. E ela diz que esse realmente não é meu marido, apesar de estar com ele. E ele lembra os outros com quem ela já esteve, mostrando que ela tem um problema com relacionamento, que tem uma fragilidade sexual. Então isso faz com que Jesus pare no poço, aguarde que ela venha e lhe ofereça água viva e se apresenta para ela como Messias. Essa mulher depois é chamada de iluminadora na cidade de Sicar, em Samaria, porque ela apresenta Jesus e Jesus faz inúmeras curas na cidade e apresenta-se como o Messias que deveria ter vindo. E Pedro de Camargo vai continuar dizendo que a humanidade, em sua maioria, acha-se nas condições da samaritana. Só tem bebido água de cisterna. Então o que Pedro de Camargo está querendo dizer para nós? Nós só temos nos preocupado e nos ocupado com as necessidades materiais, esquecendo das necessidades do espírito, esquecendo de alimentar o espírito. Essa espécie de água é a fiel imagem da fé sectária, dogmática, que herdamos dos nossos antepassados, tal como a samaritana sucedera. Os homens bebem-na de há longo tempo, mas nunca se sentem satisfeitos. Então veja que comparação extraordinária a reflexão de Pedro de Camargo, mostrando que
aquela mulher estava condicionada a seguir fielmente a conduta exterior de sorver aquela água e fazer referência a Jacó como sendo o líder da tribo e, portanto, uma fé estabelecida numa imagem pessoal e um condicionamento de ação exterior, de uma água que vai se beber, mas que, na verdade, nunca os torna satisfeitos nas necessidades da alma. O número de cisternas tem se multiplicado. Essa espécie de água, então, meu caro ouvinte, é a água que a maioria das religiões estabelece como princípios exteriores, sem cogitar para os valores do espírito ou da alma. A linfa é distribuída largamente. Todos bebem e todos permanecem sedentos. Por mais que encareçam seu valor e prestígio, por mais que apregoem suas propriedades refrigerantes e salutares, ela nunca sacia a sede ardente que confrange os corações. Então aqui vai uma grande reflexão para todos nós. É cuidar do corpo, alimentarmos-nos, é dormirmos adequadamente, entretermos-nos, nos divertirmos, estabelecer convívio social, é apresentar-se com a oportunidade de vestir-se adequadamente ou até muito bem, frequentar bons restaurantes, viver na sociedade, tudo isso é obra material. Nada disso, na verdade, preenche se o coração estiver confrangido. Não substitui, as coisas materiais não substituem as necessidades do coração. E assim, iludida, tem vivido a humanidade, bebendo sempre e, todavia, sempre sedenta. Então, uma imagem muito significativa em que Jesus nos traz a oportunidade dessa reflexão, mostrando-nos que a administração dos bens materiais após do necessário e estabelece a condição favorável para permanecermos com saúde, no bem-estar, no conforto necessário dos nossos lares, das nossas vidas. Mas o preenchimento dos vazios da alma, das complexidades e as suas soluções, somente a libertação do mal, somente o alimento do Espírito, através dessa água viva que Jesus nos oferece a todos. Vamos continuar raciocinando sobre a samaritana já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Produção e apresentação Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos capítulos da obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje estamos estudando o capítulo A Samaritana, ou seja, a mulher de Samaria que Jesus encontra junto ao poço de Jacó. Era quase meio-dia, Jesus estava caminhando há alguns dias com os discípulos, tinha que passar por aquela cidade e conhecia o problema da complexidade dos relacionamentos que aquela mulher apresentava e, portanto, tinha que lhe oferecer uma fonte segura de restabelecimento para que ela se libertasse do vício do sexo. Então ofereceu-lhe a água viva, uma água que não poderia ser retirada daquele poço, do convencionalismo da religião humana, das aparentes apresentações da condição exterior que as religiões humanas estabelecem como conduta, como regra, como condicionamento,
como referências pessoais para atenderem às fés, a fé de cada um de nós. São as chamadas fés sectárias, porque fazem divisões, fazem relacionamentos e apresentações mais relevantes para a matéria e muito pouco para a alma. Então, o alimento da alma, meu caro ouvinte, é que estabelece para cada um de nós as condições do equilíbrio emocional, dos valores do espírito, das virtudes a serem alcançadas, da predisposição para o bem e libertação de todo o mal. E tem essa parte que Jesus fala, a hora vem e agora é, que Pedro Camargo destaca agora nesse parágrafo. Mas a hora vem e agora é, em que a água viva de que falara o Rabino está sendo ministrada aos homens de boa vontade, sem distinção de raça, classe ou credo. Ou seja, a distribuição do entendimento do Evangelho alcança a humanidade inteira e depende dessa condição receptiva, ou seja, que os nossos corações estejam abertos, que tenhamos boa vontade para essa assimilação. É o dom de Deus, a doutrina do amor, a fé lúcida e vivida, exemplificada pelo Verbo divino. Quem bebe dessa água jamais tem sede, e mais ainda, vê brotar de si mesmo uma fonte límpida e pura, manando para a vida eterna, sempre fresca e sempre nascente, graças à renovação do Espírito que alimenta. Então é exatamente isso, meu caro ouvinte. Se o Espírito estiver alimentado, se estiver com a oportunidade do trabalho do bem, do compromisso assumido, se manter-se regularmente em conexão com o alto através da oração, buscando boas leituras, pensamentos superiores, conexão com o guia espiritual e oportunidade de exercício da caridade, a alma se torna então alimentada e as coisas materiais serão administradas naturalmente. Não serão o foco principal, da busca principal, mas a secundária. Só a religião do amor refrigera o coração. Não há outro manancial, fora do amor, onde o nosso espírito encontra novidade, sempiternas vibrações consoante, requer sua natureza imortal. Na vida do espírito, como na do corpo, uma lei impera imutável, a da renovação. O amor nunca enfada, porque nunca envelhece. Nele não há monotonia possível, porque seus aspectos são infinitos. Só por meio dele podemos satisfazer os anseios de nossa alma. Podemos realizar as aspirações de nosso espírito. Vamos buscar as diretrizes libertadoras. Diretrizes libertadoras. O que seria, pois, então, a essência desse amor de Deus, meu caro ouvinte? Na primeira carta de João, capítulo 5, versículos 3 a 15, o discípulo amado nos explica: porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é aquele que vence o mundo, senão o que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes, ou seja, a união do Espírito com a matéria, meu caro ouvinte. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor.
porque é o testemunho de Deus que ele dá acerca do Filho. Ou seja, Jesus, como Messias, veio apresentar a revelação divina como médium de Deus. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Esse testemunho, meu caro ouvinte, é a nossa apresentação. Nós não somos referência dos valores de espírito. Nós somos os aprendizes desses valores. Só Jesus é guia e modelo da humanidade. Portanto, a nossa única referência com a qual jamais nos decepcionaremos. Quem não crê em Deus faz dele mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, ou seja, a propriedade da imortalidade da alma, e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E esta vida é a mesma água que Jesus se refere, a água viva. Então todos nós podemos beber, sorver, desfrutar desta água viva. Nós podemos treinar espiritualidade quando nos dispomos a um compromisso do bem, quando pensamos em servir aos nossos semelhantes e realizar atitudes de doação, de nos colocarmos no lugar do outro, de nos fortalecermos através do estudo. É muito importante mantermos o estudo, porque o estudo estabelece no intelecto sempre o uso da fortaleza de decisão. Não é sempre que ele compensa o lado emocional. Então, não é só o estudo que vai fazer com que as emoções se equilibrem. As emoções também precisam ser utilizadas com o treinamento do desapego, com o desprendimento dos valores terrenos, na substituição da ideia de apresentarmos a reputação como mais importante do que a consciência. Então são valores que essa religião do bem, a religião do amor, estabelece como recurso para as nossas vidas. É o que Pedro Camargo vai dizer concluindo o capítulo. A religião do amor é a religião da revelação. Permanece em novidade de vida. Os que a professam entram em comunhão com o infinito. As revelações que dali fluem, agindo no interior das almas, então esse é o efeito dessa religião em comunhão, agindo no interior das almas, refluem em fontes inexauríveis, manando para a eternidade. Ou seja, fontes que jamais terminam. São recursos infindáveis. O amor de Deus é um manancial infinito de alimento para as nossas almas. Confiar em Deus, desenvolver a fé, colocarmos as nossas vidas em suas mãos e buscar o bem para estabelecer a conexão e comunhão com essa água viva, meu caro ouvinte. E chegou o momento de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É a passagem do Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 4, os versículos 13 e 14. Então, quando nós temos a posse do necessário, o cumprimento do dever, mantendo a consciência tranquila para a vida moral, e para a posse do necessário a vida material, e quando alimentamos a alma no bem e buscamos esses recursos da fonte do amor de Deus em nossas vidas, nós completamos a alma e estabelecemos plenitude, equilíbrio, saúde, foco e temos a fortaleza moral para nos mantermos em silêncio quando é necessário,
para apresentarmos as palavras inspiradas de instrução, sendo essa fonte de água a jorrar, porque nós passamos a ser os intermediários desses recursos e também podemos servir na mesma seara do mesmo propósito, dentro dos nossos potenciais, dentro dos nossos limites, sempre conectados e permanecendo em Jesus e em seu Evangelho, hoje e sempre em nossas vidas, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.